Livro Blindagem contra as Trevas, Armadura de Deus no Salmo 91, de Oswaldo Lobo Júnior. Leitura do capítulo 12, Pisando na cabeça da serpente. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas 10, 19. Página 251. Pisando na cabeça da serpente. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Salmo 91, versículo 13. Qualquer um que puder imaginar que desafiar a Deus ou chegar ao ponto de estabelecer uma inimizade com o Criador é algum tipo de tarefa fácil, vai mais cedo ou mais tarde descobrir que escolheu para si mesmo um destino catastrófico. O pecado de tentar enfrentá-lo é tão grave que produz nada menos que um quadro trágico de desgraça eterna. A serpente foi aniquilada ao tomar essa infeliz decisão. A degradante situação em que se encontra esse anjo caído, conhecido como diabo, é muito pior do que as pessoas imaginam. Ele experimenta dia após dia o vexame como a marca de seu rebaixamento. O mundo espiritual conhece muito bem a curva descendente que o levou às profundezas do inferno. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Como um soldado valente, cheio de medalhas e de honras, entra na arena triunfante e vencedor para lutar contra um adversário, considerado por ele aparentemente mais fraco, mas que acaba saindo do ringue completamente humilhado e com seu orgulho jogado pelo ralo. Assim foi a queda de Lúcifer. Ele foi ultrajado não apenas por ser vencido, mas por ter sido completamente despojado, desacreditado e eternamente incapaz de retornar ao seu estado original de glória. E o vexame não parou por aí. Tendo sido anteriormente derrotado por ter pecado contra Deus, esse anjo foi aniquilado na cruz. Ali houve uma vergonhosa agonia para esse ser rebelde. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. O Filho de Deus, que veio a este mundo como um ser humano comum, destituído de qualquer qualidade de Deus, sem nenhum poder divino e muito mais fraco em força física, infligiu um golpe tão poderoso que acertou em cheio a cabeça da serpente, ferindo-a com uma chaga mortal e incurável. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Jesus, sendo ser humano, desferiu um golpe tão impressionante que, além de fazer o adversário beijar a lona, entre aspas, produziu uma ferida tão profunda que aleijou o inimigo em toda a sua força. O diabo teve toda a sua forte armadura retirada e foi impedido de voltar a lutar, tornando-se incapaz de revidar, e ficou submisso eternamente ao Senhor Deus. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Se isso não bastasse, Jesus ainda delegou a sua própria autoridade sobre as trevas aos filhos de Deus, para que subjugassem todo o poder do inimigo debaixo dos seus pés. Ou seja, além de não poder mais se levantar, ficou para sempre colocado na parte inferior do sapato da igreja de Jesus. A cabeça ferida. Então, o Senhor Deus disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15.
Todas as vezes que saímos com uma tropa para a realização de exercícios militares, temos um cuidado muito grande em alertar nossos soldados sobre o perigo que vem das serpentes. Certa ocasião em que estávamos acampados perto de um lago, uma cobra de aproximadamente 1,5 m aproximou-se de um dos nossos homens, o qual, adiantando-se, lançou uma grande pedra diretamente sobre a cabeça daquele animal peçonhento. A partir daí, mesmo com sua cabeça esmagada e desnorteada com a intensidade do impacto, permaneceu viva e aparentemente consciente, tentando picar a qualquer um na proximidade. Aquele animal que já havia perdido completamente o controle passou então a apenas se retorcer. Vimos que permaneceu ali por muito tempo e depois de muitas horas debatia-se e depois ainda tentou atingir com suas presas uma pessoa que tentou aproximar-se. Nesse caso, o simples fato de atingir a cabeça não significa que os nervos deixaram de funcionar. O que mata é a falta de oxigênio e de outros elementos químicos necessários à manutenção da vida e que vem através da circulação sanguínea. O tempo até que a morte final aconteça dependerá de quanto oxigênio estava no cérebro no momento do golpe e quanto de ar ainda chegará. Mas até que isso seja definitivamente impedido, viverá, mas apenas de resquícios dos impulsos nervosos. Um amigo biólogo me falou a respeito disso, dizendo que esta condição era uma espécie de efeito reflexo. Na verdade, esses movimentos descontrolados após o golpe são alimentados nervosamente e podem ocorrer mesmo por algum tempo depois que a cobra tenha sido terrivelmente ferida. Os seus nervos ainda podem ser estimulados, permitindo criar impulsos elétricos que permitem ao músculo realizar uma ação reflexa, como uma picada. Por isso, deve-se ter muito cuidado, mesmo em se tratando de cobras abatidas, pois morder é um dos atos que podem ser ativados no cérebro, mesmo depois de horas da morte do animal. O ferido quer ferir, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Da mesma maneira como a cobra esmagada pela pedra, Satanás tem uma consciência de que a desgraça se abateu sobre si e de que o seu fim está selado. Entretanto, ainda assim, a cobra não desistirá de inocular seu veneno e procurará atingir qualquer um que chegar perto de seu raio de ação. Foi exatamente isso que também aconteceu com o inimigo. Sabendo que lhe resta pouquíssimo tempo e tendo sido lançado na terra, tentará atingir a todos que puder com seu veneno mortal. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Satanás continua com seu nariz empinado, seu jeito arrogante, contando vantagens e dizendo que ainda pode vencer. Mas, na verdade, ele esconde a sua ferida e continua tentando enganar as pessoas sobre a sua capacidade de combate. No entanto, sabemos que ele não pode mais se levantar. Seu fim está próximo e seu destino será o lago de fogo e enxofre. Essa será a sua casa pelos séculos dos séculos que se seguirão. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. As duas sementes. Uma feriu, a outra esmagou. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. A queda inspirou várias maldições e sentenças. Elas foram impostas de muitas formas sobre a terra, inclusive sobre todos os seres vivos, e também ao homem e à mulher.
mas foi contra a serpente que veio especialmente algo além de qualquer expectativa, e que a deixaria em estado de total miséria. A partir dali, iria arrastar-se sobre o ventre e comeria pó. Ao estudar esses seres do reino animal, observamos inclusive que sob a sua barriga há duas pequenas cicatrizes que sugerem que em algum tempo no passado, originalmente a serpente tinha pernas. Mas a questão é que ela passaria a comer pó, indicando metaforicamente sua posição humilhante e a sua falta de poder. Porém, a maldição também assinalou que a serpente passaria a arrastar-se rente ao chão e, só por isso, poderia atingir o calcanhar, mas, consequentemente, também seria pisada e esmagada. Chaplin cita Ellicott e explica que ela obteve a palma da vitória sobre nossos crédulos primeiros pais e continua solta entre os homens, sempre trazendo consigo a degradação, sempre fazendo suas vítimas afundarem cada vez mais em abismos de vergonha e de infâmia. Mesmo assim, perpetuamente ela sofre a derrota e, em segundo lugar, tem de lamber o pó, por causa de sua astúcia maligna. Existe um ferimento menor no calcanhar e um outro ferimento maior na cabeça. Estes ferimentos são metáforas. O calcanhar ferido aponta para o calcanhar de Cristo ferido na crucificação. E por extensão, a cabeça ferida é o golpe fatal dado pelo sacrifício da cruz e a expiação dos pecados da humanidade ao preço do sangue do Senhor. Uma batalha sem trégua. A maldição também trouxe uma inimizade que nos leva ao entendimento de um quadro de contínua hostilidade sem nenhuma chance de trégua. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O homem não deve ignorar que vive em meio à realidade de uma guerra espiritual. E o estopim dessa guerra não vem do diabo, vem de Deus. Eu, porém, inimizade. E ele não nos colocaria em meio a um combate contra o ser mais violento, brutal e assassino, se não estivesse absolutamente no centro de nossa vitória. O tema guerra espiritual não deve trazer nenhum temor ao crente. Aliás, fico perplexo ao ouvir filhos de Deus, lavados no sangue da cruz, relatando seus temores a respeito do seu inimigo derrotado. A guerra, na verdade, deve encorajar todos a se alistarem no exército do Senhor e permanecer sob a sua bandeira, onde receberão todo o treinamento e as armas necessárias para poder lutar e vencer. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e poder. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 e 25. Vou parar por aqui. Todo crente deve esmagar, página 257. E vou continuar no próximo vídeo. Essa é a parte 1 do capítulo 12.